Quero começar dizendo que tudo que será dito nessa resenha é sobre o meu ponto de vista do que eu li no livro. Então não há nenhuma palavra retirada do livro, e sim a minha visão sobre ele. Acreditar em sua capacidade, saber que é necessário, ele tem influência no que acontece com ele, compreensão de suas emoções e controle das mesmas, ter empatia, compreender limites e consequências, interpretar a situação. Uau! Era exatamente isso que eu procurava. Eu precisava ajudar as minhas filhas a entenderem as suas emoções, a lidarem com elas. E durante a leitura deste livro, vendo tudo isso, eu queria incentivar nelas, inspirá-las a ver a sua capacidade, a ter empatia, a brincarem juntas, a estarem com os amigos, a se divertirem juntas, a entenderem quando o momento é de sim, quando o momento é de não, o porquê sim, o porquê não. Eu queria muito isso. E então, esse livro começou a fazer sentido para mim, porque era justamente isso que eu buscava. E conforme eu fui lendo esse primeiro capítulo, ele falou muito sobre a punição e sobre a permissividade. Como nós pais muitas vezes somos levados ou a ser punitivos, aqueles rígidos, que tem que ser conforme que eu falo, as regras são minhas, a casa é minha. E quando eu digo isso, não estou dizendo tirando dos pais a autoridade, que é bíblica isso. A autoridade é do pai. O pai e a mãe exercem autoridade sobre os seus filhos. E isso, para mim, não é questionável. Estou falando do pai que quer que os filhos tenham capacidade de tomar decisões, mas tiram deles a possibilidade de escolha. Tiram deles a possibilidade de saber como agir diante da situação, porque há sempre uma regra muito bem clara e estabelecida, inflexível, que não permite ele ser criativo e tomar decisões favoráveis também, decisões que contribuam para o desenvolvimento e para que o problema seja resolvido. Ou então, somos pais permissivos, porque depois de um dia de trabalho, porque depois de tantos problemas resolvidos fora das nossas casas, tudo que nós queremos é um momento de paz. Então, tudo bem se brigarem, tudo bem se não forem tão gentis uns com os outros, tudo bem se chorar, desde que não seja na minha orelha, tudo bem se estiverem gritando, desde que não sejam perto de mim. Então nós podemos nos tornar uns desses tipos de pais. E eu me identifico muito com a mãe punitiva. A Jéssica tem esse sério problema de controle, de querer sempre estar certa. E eu via que não era esse tipo de comportamento que ia levar os meus filhos ao objetivo que eu desejava, que era o senso de capacidade, de empatia, tudo que eu já listei aqui no começo para vocês. Então, o livro me fez entender que muitas vezes ser punitivo vai gerar na criança um sentimento de injustiça. Quando nós agimos sendo ditadores e impondo todas as nossas vontades, aquilo que nos parece certo, sem dar a eles a opção de escolha, eles vão se sentir injustiçados. Ou até mesmo vão pensar em uma vingança. Quando não, vão agir de forma rebelde, insubordinada. Não é assim, você não manda em mim. Se levantar contra o pai, sabe? Ou então, uma coisa que realmente mexeu comigo foi o recuo, a redução da autoestima. O eu sou ruim. Verdade, pai. Verdade, mãe. Eu não sou capaz. Eu não consigo tomar decisões. Então, eu uso a disciplina positiva na minha vida como a forma de formar crianças e pessoas capazes de tomar decisões e serem socialmente aceitas. Não apenas pelas consequências indesejadas, mas por terem uma identidade em Cristo. Ou seja, crianças que são capazes de se comportar bem, não apenas porque, se elas não fizerem, elas vão apanhar depois.
Ah, se não fizer isso, se não agirem assim, eu vou ficar sem a televisão. Ou eu vou ficar sem me divertir, sem andar de bicicleta. Não, eu quero criar crianças e pessoas que sejam, que tomem as decisões certas, capazes de escolher o caminho certo, simplesmente porque reconhecem que Cristo lhes orienta esse caminho, que é melhor obedecer do que sofrer consequências indesejadas, que eles queiram realmente, eles tenham prazer em agir da forma correta, que o seu caráter, que os seus instintos estejam voltados para as coisas que são saudáveis. Então, ser punitiva, apenas reagindo aos comportamentos, apenas reagindo ao mau comportamento, não ia levar meus filhos a ter noção de que através de Cristo eles podem sim alcançar um comportamento desejado. Então foi então que eu compreendi que na educação dos meus filhos eu posso ser gentil e firme. Eu posso desenvolver neles a aceitação e a importância deles. Me conectar com eles no momento que eles estão se comportando mal e realmente entender os motivos que estão levando eles a agirem assim. Entender que há alguma coisa por trás que eu não entendo, que para mim é desnecessário todo aquele choro, que ao meu ver não precisava de tudo aquilo, mas que para a criança é válido. Ela está sentindo aqui sim. Ela está sentindo a necessidade de chorar daquele jeito. E que a minha educação, ela precisa ser efetiva a longo prazo. Eu não posso simplesmente pensar em cessar o choro. Eu não posso simplesmente pensar em evitar aquele problema, aquela birra ou aquele mau comportamento só naquele instante. Eu preciso pensar em desenvolver habilidades na criança. Eu preciso pensar em desenvolver habilidades no meu casamento. Eu não posso apenas querer que aquela discussão com meu marido acabe e a gente continue em nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero gerar soluções positivas e com resultados futuros, para que a gente não precise voltar naquele mesmo problema novamente. Então, a disciplina positiva me fez ver isso. Que é assim que eu quero educar meus filhos, que é assim que eu quero desenvolver meu casamento, que é assim que eu quero desenvolver meu trabalho. Levando em conta o futuro, levando em conta um trabalho a longo prazo, não apenas de presente, não apenas do momento. Então, assim eu percebo que a disciplina positiva, esse livro despertou muito em mim esse sentimento já era existente, ele estava dentro de mim, mas eu não conseguia nem verbalizar que essa era a forma que eu queria educar meus filhos, que eu me sentia incomodada de apenas cessar aquela birra, não queria mais viver apenas apagando incêndios, eu queria que não gerassem mais esses conflitos. Então, se é assim que você espera também, deseja educar seus filhos, se relacionar com as pessoas, chega de pagar incêndio, vamos promover uma paz, tentar e buscar por ela de forma mais eficiente, eu te convido para estar comigo nos próximos vídeos, onde nós vamos estar falando dos próximos capítulos desse livro.